Bom dia! Nós somos a Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Estamos aqui com muita alegria para celebrar esse culto nesta manhã. Eu convido você a cantar o hino do nosso urinário Novo Cântico, número 104, Linda Melodia. A letra deve passar aí na tela, tá? Mas, em todo caso, se você quiser abrir o inário e cantar lá pelo inário, você que sabe. Hino 104. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Vou pedir a Lia que nos dirija numa oração. Nós te adoramos, Senhor, por tua santidade, por tua bondade, por tua presença maravilhosa na nossa vida, pelo perdão dos pecados, pela certeza, Senhor, que o Senhor não é um Deus que mente, um Deus que não é homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Muito obrigada, Deus, por teu amor e bondade. Que nesse tempo que estamos aqui, possamos ter o nosso coração aberto para te adorar e para receber de ti a mensagem que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar o Daniel para nos dirigir em alguns cânticos. Muito bem. Bom dia, irmão. Bom dia. Vamos cantar, louvar o Senhor, dizer como é doce o nome de Jesus.
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é o vencedor. E Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mais vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é o vencedor. E Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mais vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso,
glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é o vencedor. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler do verso 13 ao verso 17. Gálatas,
capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Muito bem. Você acha que é difícil mudar? Eu, como pastor, já passei por... já perdi as contas, né, de quantas mudanças nós já fizemos, em quantas casas diferentes nós já moramos. Eu já perdi as contas. Mas muito mais contas eu teria que fazer para enumerar as vezes que a minha esposa, a Lia, operou mudanças em casa. E eu sou muito avesso a mudanças. Né? Eu tenho alguns hábitos, algumas rotinas, e quando tem uma mudança, isso quebra um pouco a minha rotina, e aí isso me desestabiliza, vamos dizer assim, um pouco. Né? Tem uma ocasião, a gente morava numa casa, e a lixeira na cozinha, a lixeirinha era de um lado. Né? E por algum motivo fez uma rearrumação. Minha mulher gosta, né? Às vezes, quando eu saio de casa, quando eu volto, parece que não é mais a minha casa, ela já mudou tudo de lugar, arrastou os móveis, tal. Mas nesse lugar especificamente havia uma lixeirinha do lado direito. E aí toda vez que eu estava ali lavando uma louça, fazendo alguma coisa na cozinha, eu já pegava o lixinho e tal e jogava ali do lado direito. E ela mudou isso. Olha, vocês não acreditam quantos meses eu demorei para parar de jogar o lixo no chão. Tava fazendo alguma coisa, aí pegava o lixinho e tal e pá! Aí tinha que limpar lá e jogar do lado esquerdo, porque mudança para mim é complicado. Não sei como é que é para você. Agora, uma mudança muito mais difícil é quando a gente precisa mudar algo dentro da gente. Isso é muito mais difícil. E eu quero falar com vocês sobre uma pessoa, esse texto que a gente leu, que passou por uma mudança muito radical. E eu acredito que num certo sentido, talvez não uma mudança tão radical quanto a do apóstolo Paulo, mas todos nós, em algum momento da vida, ou já passamos, ou vamos passar por uma mudança muito grande. Vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo era um judeu, ele conta aqui, em poucas palavras, né? Era um judeu radical, tão radical que perseguia a igreja. Lá em Atos capítulo 7, a narrativa do martírio de Estevão, é dito que Paulo estava presente entre aqueles que condenaram Estevão e consentia na morte de Estevão. Né? Estevão era um grande pregador,
pelo que o texto bíblico dá a entender, seria, vamos dizer assim, o maior, o melhor pregador da igreja primitiva daquela época, porque é dito que ninguém conseguia resistir aos argumentos de Estevão. E quando eles vão apedrejá-lo, eles começam a rilhar os dentes, colocam as mãos no ouvido para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Lá em Atos capítulo 8, verso 3, diz que Saulo, que é o nosso Paulo, que nós estamos falando dele, ele assolava a igreja, entrava nas casas e arrastava homens e mulheres amarrados para os confinar na prisão. Aqui no versículo 13 do texto que nós lemos, é dito claramente: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Paulo queria destruir a igreja de Deus. Então ele diz que Jesus foi revelado a ele. No verso seguinte, verso 15: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Jesus foi revelado a Paulo. A gente conhece a história, bastante conhecida, lá da estrada de Damasco, quando ele estava a caminho de Damasco, com autorização das autoridades judaicas para prender, os cristãos e trazê-los presos para Jerusalém. No caminho, Jesus aparece a Saulo, e ele então, a partir dali, passa a conhecer Jesus. E essa coisa tão dramática, tão extraordinária, tão fora do comum, vamos dizer assim, que aconteceu com o apóstolo Paulo, transformou, produziu nele uma mudança radical. Então, de perseguidor da igreja, de matador de crentes, de cristãos, ele passa a ser pregador daquele evangelho, plantador de igrejas. De perseguidor, ele passa a perseguido. E quando você lê a história de Paulo, você vai ver que muitas vezes ele foi açoitado, foi apedrejado, foi preso muitas vezes. Tudo isso está descrito na Bíblia. E a tradição diz que ele foi, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, que Paulo teria sido martirizado em Roma. Pensando nesse texto e nessa história de transformação, de mudança do apóstolo Paulo, eu quero pensar com vocês, conversar com vocês sobre três coisas. Três coisas que são importantes no texto, três coisas que eu e você precisamos pensar sobre a nossa situação, a nossa vida. É preciso que a gente pense, primeira coisa, entendendo como está no texto, de onde foi que nós viemos. De onde é que você veio? De onde foi que eu vim? O apóstolo Paulo diz aqui: eu vim do judaísmo. Eu era um radical. Eu era um extremista. E eu queria acabar com a igreja. Eu queria arrasar a igreja. Eu prendia as pessoas. Eu consentia na morte das pessoas, no apedrejamento das pessoas por professarem a fé em Jesus. Foi dali que eu vim. E você? Veio de onde? Talvez nós não tenhamos um passado, vamos dizer assim, tão avassalador, tão obscuro, tão cheio de coisas horrendas
para contar como o apóstolo Paulo tinha. Mas é preciso que a gente tenha muito claro na nossa cabeça de onde foi que nós viemos. O que nós éramos antes de conhecer Jesus. Ou melhor, antes de sermos conhecidos, de termos Jesus sido revelado a nós. Você pode, como eu conheço algumas pessoas, ter tido uma vida devassa. E aí você pode comparar isso, né? Paulo não era um devasso, ele era um religioso radical, uma espécie de xiita, né? A gente costuma dizer. Mas alguém pode ter tido uma vida cheia de busca de prazeres e drogas e essa coisa toda, e de repente a pessoa conhece Jesus. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso e a sua vida é transformada. Mas isso não quer dizer que você que talvez foi criado na igreja, ou você que talvez tenha tido uma vida, toda a vida muito certinha, moralmente tudo correto, nunca atentou contra ninguém, nunca fez mal a ninguém, é preciso que você pense de onde você veio e que a sua vida antes de ser alcançado por Jesus era radicalmente diferente, mesmo que essa radicalidade seja interior, mesmo que isso seja alguma coisa dentro de você. Eu conheço outras pessoas que tinham uma vida corretíssima, uma vida direita, trabalhadores, ordeiros, mas com um vazio, com uma angústia, com uma falta dentro de si que elas não sabiam nem explicar. Mas elas conheceram Jesus. E essa mudança radical, quem sabe, ela não se operou fora delas, tanto fora, mas operou-se dentro delas. E há uma diferença muito grande. A pessoa pode dizer assim: olha, eu vim da angústia, eu vim da dúvida, eu vim, sei lá, de uma vida sem sentido. Foi de lá que eu vim. De onde você veio? Você consegue se lembrar? Você consegue saber, estabelecer uma separação, vamos dizer assim, entre o antes de Cristo e o depois de Cristo na sua vida? A segunda coisa que é preciso que a gente pense é o que eu tenho consciência que Deus fez por mim. Você tem consciência? Você que conhece a Jesus, você tem consciência do que Deus fez por você e das mudanças que se operaram na sua vida, sejam elas exteriores ou interiores? Você tem noção disso na sua vida? O que foi que Jesus, o que foi que Deus fez por você? Você era uma pessoa. A Bíblia diz isso, gente. A Bíblia diz isso, a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia fala que é preciso nascer de novo. Jesus diz isso para Nicodemos. É uma vida nova. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo é o que Deus fez na sua vida. Se tornar cristão, conhecer Jesus, não é apenas
uma mudança de religião. Aliás, mudar de religião nem sempre ajuda coisa alguma. Não é mudar. Você ia para uma reunião numa determinada religião e agora você não vai para lá, você vai para cá. A mudança não pode ser só essa. Aliás, você pode até continuar na religião em que você está. Muitos, dentro da própria religião que participam e frequentam, conhecem a Jesus, são transformados e não necessariamente precisam mudar de religião. Porque o que Paulo fala não é a respeito de uma mudança de religião, embora ele tenha mudado de religião. Ele era do judaísmo e passou a ser cristão. Mas ele diz assim, olha, quando porém é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Jesus Cristo foi revelado não apenas a Paulo, uma informação, olha só, Jesus Cristo é Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso é uma informação, mas não é só isso que aconteceu com Paulo. Houve dentro dele, porque ele diz, revelar o seu Filho em mim, não apenas para mim. Houve uma mudança, uma transformação dentro de Paulo. E eu digo para você, sem medo de errar, se Jesus, na sua vida, a entrada de Jesus na sua vida significa apenas mudar o endereço da igreja que você frequenta, ou mudar a sua religião, você precisa repensar bem a sua vida. E repensar bem se você apenas tem uma informação nova sobre um personagem da história, ou se o Filho de Deus veio morar dentro de você. Viver a sua vida. A proposta cristã, a proposta de Jesus, ela é extremamente radical nesse sentido. É uma vida nova. É uma vida diferente. São outros valores. São coisas novas que acontecem. São motivações novas para fazer as coisas. Perspectivas novas. Bases novas para viver e alvos novos para conquistar. Você precisa pensar sobre o que Deus fez por você. E a terceira e última coisa, né? Essas coisas estão muito ligadas, né? Você precisa pensar para onde você está indo. Então vamos recordar. Pensar de onde você veio. Pensar o que Jesus fez na sua vida. Quais foram as novidades, as transformações operadas por Cristo na sua vida. E pensar para onde você está indo. Em outras palavras, o que é que você está fazendo da sua vida. Ele diz aqui, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Deus tinha um plano na vida de Paulo, e esse plano estava traçado antes mesmo da existência de Paulo, antes dele nascer. Ele teve a sua vida, ele foi perseguidor, ele foi matador de cristãos, ele fez tudo o que fez, mas existia um plano de Deus, muito anterior a tudo isso. E ele diz mais, ele me chamou por sua graça. Essa mudança, a gente falou no início, né, se é fácil mudar, se não é fácil. Para mim, mudança é difícil, mudança do lado de fora. Do lado de dentro é mais difícil ainda, e eu não tenho como fazer. Mas quem faz a mudança, quem opera a transformação, é a graça
é o favor imerecido de Deus. Me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Para quê? Aí é que vem, o que é que Paulo vai fazer com a sua vida? Para que eu o pregasse entre os gentios. Há uma coisa muito clara. Ele sabe de onde veio, ele tem noção do que Cristo, da transformação que Cristo fez, do valor que Cristo incutiu na sua própria vida, e ele sabe perfeitamente para onde vai. Todos nós seremos pregadores? Não. Não no sentido que está colocado aqui do apóstolo Paulo, que ele saiu itinerante, pregando de casa em casa, de cidade em cidade, fundando igrejas. Nem todos terão da parte de Deus esse plano. Mas é preciso que eu e você tenhamos uma noção de que a nossa vida não é mais nossa. Aquilo que Deus fez conosco, nos tirando de onde estávamos, operando com sua graça em nós e nos transformando, que é planejado e decidido e abençoado por Deus desde antes de nós nascermos, isso tem um propósito. E eu preciso estar em consonância com Deus para a realização desse propósito. Então cabe a pergunta: para onde você está indo? O que é que você está fazendo com a sua vida? Onde é que você está colocando as coisas que Deus fez na sua vida? E a resposta não pode ser outra. Nós temos que colocar a nossa vida a serviço de Deus. Nossa vida não nos pertence mais. Nossa vida é de Deus. Seja você um doutor, um bancário, um professor, um policial, um pastor, seja o que for. Sua vida não é sua. Se Jesus está na sua vida é de Deus. E é preciso viver essa vida para Deus, onde quer que estejamos. Alguns serão missionários, vão para terras distantes, vão para culturas diferentes, mas, na verdade, todos somos missionários, onde quer que estejamos. Porque pertencemos a Deus. E Deus tem um plano para mudar essa humanidade. Para a gente terminar, pensa um pouquinho comigo. De onde eu vim? O que Deus fez com a minha vida? E para onde eu estou indo? E pense na situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma pandemia. E como pano de fundo dessa pandemia, já mesmo antes da pandemia, vivemos uma radicalização política terrível, onde pessoas desejam o mal para outras pessoas, onde pessoas falam muito mal de outras pessoas, onde quem é partidário de um lado não suporta nem conversar com quem é partidário do outro, mesmo que sejam irmãos em Cristo. E não admitem, tanto de um lado como de outro. Ah, quem é de Deus não fica do lado de lá. Só fica quem está comigo é quem está com Deus. Não faça isso. Olhe de onde você veio. Olhe o que Deus fez na sua vida. E perceba bem o que você está fazendo com a sua vida, que Deus te deu, que não pertence a você, mas que é de Deus. Para onde você está levando essa vida, envolvendo-se, seja de um lado ou de outro,
num radicalismo que só destrói. Será que é esse o caminho de Deus para mim e para você? Será que é isso que Deus deseja que façamos com as graças que Ele nos deu? Graças que devem servir para abençoar as pessoas, para edificar as pessoas, para servir as pessoas. Será que é esse o caminho? Será que cristãos vão ficar se agredindo e servindo de escândalo para quem não é cristão? Até quando isso será assim? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. De onde você veio? O que Deus tem feito na sua vida? E para onde você vai? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua bênção na nossa vida. Somos gratos, Senhor, pelo que nos fizeste, pelo Teu plano de nos chamar e nos abençoar. E muito antes de nós nascermos, o Senhor nos amar e desejar operar na nossa vida. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez conosco e te pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir o Teu plano, a fazer o que Tu queres e não o que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós temos algumas coisas que nós gostaríamos de dizer. A primeira é que ontem o presbítero Vitor Miller, a Josi e a Eliana, eles saíram pela vizinhança da nossa rua lá, Justiniano da Rocha, distribuíram 200 cartas para os nossos vizinhos. Basicamente, a carta diz que nós não estamos lá, fisicamente, mas que nós vamos voltar em breve e que nós estamos orando pelos nossos vizinhos e desejamos abençoá-los, desejamos que eles estejam bem. Então nós agradecemos muito o trabalho do Vitor, da Josi, da Eliana. Não sei se mais alguém, se mais alguém se envolveu, me perdoe, eu não sei, a informação que eu tive é que foram esses três, o Vitor Miller, a Josi e a Eliana, que se encarregaram de fazer esse trabalho muito difícil. Imagina, ir de casa em casa, 200 cartas, né, em condomínios e etc. E os nossos vizinhos, então, foram alcançados com essa mensagem, falando que a igreja não está ali fisicamente, mas que nós estamos orando por eles. A outra coisa que eu queria dizer é que hoje nós começamos o nosso culto. Antes do início do culto, rolou uma mensagem com uma música, né? Eu espero que você tenha gostado. Essa mensagem vai rolar de novo, terminando o culto. Se você não assistiu e quiser assistir essa apresentação, a gente vai colocar essa mensagem de novo após o culto. E você vai poder escutar a música, uma música muito bonita, e ver as imagens que a gente pegou de fotos de crianças e pessoas da nossa igreja, que a gente está com muita saudade. A gente agradece muito ao professor e violonista Marcos Nascimento. Ele é o que gravou aquela música, ele é o violonista. Ele gravou um CD chamado Átrios, o nome do CD. Ele esteve na nossa igreja há uns anos atrás, em 2017, e lá ele tocou, dirigiu o culto, foi uma bênção. Ele é muito bom instrumentista, ele é professor de violão,
e a música é composta pelo pai dele, seu Juvenal, né? Então nós agradecemos muito, eles cederam essa possibilidade de nós usarmos essas músicas nos nossos cultos. Nós usamos a primeira hoje, mas vamos usar outras músicas, tá bom? Nos nossos próximos cultos. Agradecemos muito ao Marcos. Hoje é dia das avós, é isso mesmo? Me mandaram um bilhete aqui, um bilhete pequenininho, ó. Parece até que tem uma arte aí para dar parabéns para as vovós. Então daqui a gente dá os nossos parabéns para todas as vovós, né? Porque eu sou um bom vovô. A gente tem falado, quase todo domingo a gente fala sobre contribuição para a igreja. A gente nunca foi do nosso feitio e da nossa igreja de forçar, obrigar, fazer com que a pessoa se sinta mal, para poder a pessoa contribuir de qualquer maneira, não. A nossa ideia não é essa. A igreja é uma obra que é sustentada por Deus, né? E uma das formas de Deus sustentar a sua obra é com a contribuição voluntária dos membros da igreja e daqueles que desejam contribuir. Então, os membros da igreja têm os canais, conta bancária, o banco, para poder enviar suas transferências de acordo com seus desejos e suas possibilidades, tá? Então, sinta-se muito à vontade, tá? Para contribuir ou para não contribuir, se você não pode contribuir. E nós rogamos a bênção de Deus sobre todos, não apenas sobre quem contribui. Todos nós precisamos da graça de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, não é? E Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que podemos e aquilo que não podemos dar. Ele compreende, né? E quem somos nós aqui na igreja para julgar a quem quer que seja, tá bom? Bom, já falei. Terminando o culto, você quiser assistir a apresentação com a música lá do seu Juvenal e o violão maravilhoso do Marcos Nascimento. Já está passando? Não, ele está aí. O Marcos está aí? Ô Marcos, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua vida, tá bom? Minha mulher falou que você está assistindo aí, você está com a gente. Muito obrigado, tá? Vamos ver se a gente combina um dia para você vir aqui tocar ao vivo, quem sabe, tá bom? Vamos terminar, gente? Não sei se eu esqueci alguma coisa, se faltou alguma coisa, mas a gente vai terminar. Eu vou pedir que você, como a gente faz sempre, você olhe para alguém que está perto de você, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, quem for. Olhe para essa pessoa, coloque o seu olho no olho dessa pessoa, porque nós vamos abençoar uns aos outros. Se você está sozinho, olha para a câmera aí, para o celular, e olha para o meu olho, né? Não é o olho mais bonito para você olhar, mas é um olho que te deseja muita bênção. E vamos repetir, eu falo e você repete aí na sua casa. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo. Seja com o povo de Deus. Agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe.
Amém.